Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. 9 de agosto, 19º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Jesus estava caminhando sobre a água, então Pedro foi ao seu encontro. Pedro estava conseguindo, mas a força do vento o deixou com medo e começou a afundar. Jesus o salvou. Pedro começou a afundar, pois havia perdido um pouco de fé. Assim que subiram do barco, o vento se acalmou. Então os discípulos entenderam que Jesus é mesmo Filho de Deus. No Evangelho, Jesus subiu na montanha e rezou quando os discípulos estavam subindo da barca. E aí o vento forte apareceu e os discípulos ficaram com medo. Quando Jesus andava da água, os discípulos gritaram, achando que era um fantasma. E Jesus disse: "Não precisa ter medo, sou eu." Jesus falou para Pedro vir, e o Pedro veio e falou para Jesus o salvar, porque o vento estava muito forte. Mas Jesus disse: "Homem fraco da fé, não podemos ter medo. Jesus é o nosso Salvador." Jesus forçou os discípulos a irem para o outro lado do mar, onde ficava a terra dos pagãos. A barca simboliza a comunidade. Ela tem a missão de dirigir-se aos pagãos e de anunciar também entre eles a boa nova do reino, que gera um novo jeito de viver em comunidade. Mas a travessia é perigosa e demorada. A barca é agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Apesar de terem remado a noite toda, falta muito para chegar à terra. Faltava muito para as comunidades fazerem a travessia para os pagãos. Jesus não foi com eles. Ele queria que aprendessem a superar as dificuldades da vida juntos, unidos e fortalecidos pela fé.
Na quarta vigília, isto é, entre as 3 e 6 da madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Andando sobre as águas, chegou perto deles, mas eles não o reconheceram. Gritavam de medo, pensando que fosse um fantasma. Jesus os acalmou, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Para as comunidades, tanto de ontem como de hoje, era e é muito importante ouvir repetidamente: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Pedro pede para andar sobre as águas. Quer experimentar o poder que domina a fúria do mar. Um poder que na Bíblia é exclusivo de Deus. Jesus permite que ele participe desse poder. Mas Pedro tem medo. Pensa que vai afundar e grita: "Senhor, salva-me!" Jesus segura-o e repreende: "Homem fraco na fé, por que duvidou?" Pedro tem mais força do que ele imagina, mas tem medo das ondas contrárias e não acredita no poder que exista nele. As comunidades não acreditam na força do Espírito que existe dentro delas e que atua por meio da fé. Pedro quer seguir Jesus com poderes extraordinários. No entanto, Jesus lhe mostra ser seu discípulo é segui-lo no caminho da cruz, do serviço e da partilha. Jesus entra na barca e a ventania para. Os discípulos ficam maravilhados e ajoelham-se diante dele, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando reconhecemos a presença de Jesus em nosso meio, já não temos medo das tempestades e marés da vida. Ficamos segurando firmes em sua mão e enfrentamos os ventos contrários. Oremos ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.